7 situações em que você pode perder seu número de telefone. E aí, lógico, né? Pessoa física, você perde. Pessoa jurídica, ou você ou alguém da empresa pode perder um telefone, um número. Você pode não perder o contrato? Sim, não necessariamente você perde o contrato, mas a linha pode mudar. E aí? Você tem que ficar ciente nessas 7 opções, 7 situações que podem acontecer e se proteger ao máximo de cada uma delas. Isso é fato. Se qualquer uma delas acontecer, você vai ficar sem o número de telefone. Então, o que você conseguir evitar e sabendo, já tendo a noção de como resolver, também auxilia. Primeira opção é portabilidade. Como é que eu perco o número com portabilidade, Cleber? Se portabilidade é a ideia, é eu levar o número. Concordo, mas já vi diversas situações. Alguém fez o processo de portabilidade errado. Botou lá a linha nova, não botou você fazendo a mudança da linha. E aí, meu amigo, é dor de cabeça. Eu já vi situações que não aconteceu e a pessoa teve que cancelar o número antigo porque não ia ter como marcar com a parte financeira. Até a empresa mesmo teve... eu já vi alguns casos assim. Então, é uma possibilidade. Então, veja muito bem o contrato que está sendo feito, o agendamento de portabilidade, todas as informações, para você não ser penalizado porque foi pedir uma portabilidade e o contrato foi com erros, vamos dizer assim. E aí, você pode perder o número por causa disso. Mudança de plano, seja telefonia fixa ou telefonia móvel. Pessoal, em algumas situações, o que é que eu já vi? Telefonia fixa, vamos mudar o plano. Só que ele ativa um plano novo e cancela o antigo. E aí? O número da sua telefonia fixa já era. Lógico, você tem que reaver, você fala com a prestadora, informa que ocorreu o erro, mas daqui que você entenda que isso aconteceu e você veja, já é um transtorno que você vai ter grande para essa situação. Mas isso pode acontecer. Normalmente é porque alguém da prestadora que está fazendo esse processo fez de uma maneira errada. A princípio, mudança de plano não deve acontecer isso e portabilidade também não. Mas pode acontecer. Erro da prestadora. E aí eu considero que erro da prestadora existem 2. Erro humano e erro sistêmico. Erro humano, alguém foi lá e passou o dedo, deu uma canetada e mudou, ou algum erro aconteceu no sistema e isso aconteceu. Já vi situações que, até dando uma olhada no Reclame Aqui, antes de passar essas informações para vocês, uma pessoa, um cidadão, recebeu uma ligação com proposta e tudo mais, ele disse, não, a gente não tem interesse, e pelo que eu entendi, o pessoal da prestadora se irritou e mudou o número do telefone fixo e do telefone celular dele. E, em resumo, foi essa a situação que ele falou. Ou seja, no meu entender, foi erro da prestadora, porque ela que contratou quem está atendendo. E, visivelmente, quem estava atendendo aí não estava capacitado. Não é uma pessoa, no meu ponto de vista, para a função de atendimento para essas ações. Porque causou um transtorno enorme. Se brincar, a prestadora recebeu um processo judicial, poderia receber, ia ter que desembolsar um grande valor por causa da situação. Vê o rolo por causa de uma pessoa da prestadora que fez algo do tipo. Não é a maioria dos atendentes, pelo menos onde eu trabalhei e os call centers que eu já vi, as pessoas que atendem, a maioria não é assim. Mas a gente está passível e tem que entender que isso pode fazer com que a gente perca um número e a gente tem que correr atrás, pega a gravação, pega o protocolo, abre reclamação, fala com a área de vendas, ouvidoria, Anatel, ou seja, tem várias ações para corrigir, mas pode acontecer e você tem que estar ciente do fluxo para resolver. Quarto, troca de SIM card, ou seja, chip, o cartão SIM. E eu já vi situações em que era a troca de chip, mas a pessoa, em vez de fazer apenas a troca de chip, fez a mudança do número. Ou isso em loja, ou via call center, tá? Que é a central de atendimento. É considerado um erro da prestadora, um erro humano, mas pode também ter sido um erro sistêmico. Porém, pode acontecer neste tipo de situação. Então, você pediu uma coisa, fizeram outra. E aí, lógico, você deixando tudo organizado, tudo muito bem, vamos dizer assim, detalhado, para você contestar isso, voltar ao normal,
deve ser mais rápido. Então, quanto mais rápido a gente identifica isso, mais rápido deve ser de se resolver. Mas entenda que troca de chip também pode ter esse tipo de situação. Renovação de contrato também. Eu já vi situações em algumas empresas que eu visitei que, em vez de o pessoal renovar as linhas que estavam lá disponíveis, contrataram linhas novas. E aí imagina, vou dar um exemplo aqui base. O contrato lá você está pagando R$1.000. Aí você fez a negociação para pagar, vamos supor, 800, 700. Só que essa negociação para pagar esse valor, a pessoa colocou linhas novas em vez de renovar. Então você vai ficar pagando praticamente o dobro do que você estava, ou você vai cancelar as linhas. Então é uma coisa que vai meio que forçar você a mudar de número. E aí, meu amigo, é dor de cabeça, você vai ter que contestar com a prestadora, vai ter um custo alto, ou seja, diversas situações que são desagradáveis para a gente como consumidor e que você precisa ficar ciente. Isso vai fazer você perder o número, muito provavelmente. A não ser que a empresa tenha um dinheiro para poder bancar essas duas faturas sem necessidade, até que aconteça algo que corrija. Mas pode acontecer. Se for por telefone, é uma situação mais complicada ainda, porque foi se confirmado tudo. Mas o importante é você entender. Nesse caso, renegociação, existe o prazo de 7 dias de arrependimento, dá para você fazer, mas é uma briga que você vai ter com a prestadora, e daqui que você saiba que isso aconteceu, é um tempo. Eu mesmo, quando visitei uma empresa, eles nem sabiam que tinham linhas novas. Eles só viam lá um número e faziam um fluxo. Então, você pode estar pagando algo de forma desnecessária, sem perder o número, sim, mas se você for economizar e você realmente precisar dessa economia, pode ser que você tenha que se desfazer do número antigo, vamos dizer assim, e ir para o novo por causa desse erro que aconteceu na renovação do contrato. O sexto é a alteração de tecnologia, e aí é muito mais direcionado para a telefonia fixa. Visto que telefonia móvel, a gente teve já isso há alguns anos atrás, que foi do TDMA para o GSM, que, se não me engano, tinha que mudar o número. Mas, hoje, telefonia fixa não precisa. Se você está num tipo de tecnologia de internet e do telefone fixo e vai mudar, por exemplo, para fibra, não deve ter mudança de número. Não deve ser necessário isso. Eles só trocam alguns equipamentos, não mexe só o roteador e mexe lá no armário de telecom e acabou. Então, já vi situações que, vamos alterar a tecnologia. A gente aproveita e muda o plano. Só que aí eles podem fazer um novo contrato. Ou fazer uma renovação e mudar o número de telefone. E aí você perde, a princípio, o telefone antigo. E aí você tem que reaver, brigar. Ou seja, é tudo discussão que você vai ter que ter com a prestadora, a princípio, por erro nesse tipo de negociação. E o sétimo, que é algo, vamos assim, você pode entender como uma fraude também, ou seja, alguém querendo atrapalhar as atividades, que é alguém se passando pelo gestor de telecom. Porque na prática, só quem pode mudar o número de um telefone é a pessoa que é o responsável do contrato, ou o gestor de telecom, que também pode ser também o representante legal. E aí, alguém pode fazer isso se passando por outra pessoa para trocar um número de forma indevida. E aí não depende da, entre aspas, da prestadora, se tiver alguns requisitos. Mas a prestadora tem como se proteger disso. Depende também se ela consegue fazer algumas ações. Cada prestadora funciona de uma maneira, mas a gente como consumidor tem que ficar de olho nessas situações, porque pode acontecer que a gente perca algum número de linha. Então, por isso que todas as ações aqui, pelo menos eu faço e eu aconselho você a fazer, deixa tudo registrado, tudo bonitinho. Foi por ligação, confirma todos os dados, todas as informações, e qualquer uma dessas ações que venham a acontecer. Se foi por e-mail, da mesma forma. Se foi presencial, também. Se for um técnico lá, fala com ele, confirma as informações. Mas fique ciente que essas são as 7 situações que a gente pode ter uma situação de perder o número de telefone.